A palavra de hoje fala justamente de Saulo, que ficou 3 dias sem ver. O que será que essa passagem pode nos dizer? O que ela pode justamente trazer ao nosso coração? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença mais uma vez. Obrigado a todos que têm partilhado, comentado, cada uma dessas homilias. Obrigado pelas diversas redes sociais, onde justamente esse conteúdo tem chegado e tem ajudado tantas outras pessoas. Lembre-se sempre de levar esta palavra, de comunicar e justamente trazermos mais pessoas para essa experiência. Hoje eu quero trabalhar com vocês a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 a 20, é uma passagem conhecida pela conversão de São Paulo, mas quero justamente focar aí neste trecho que eu deixei a pergunta dos 3 dias de trevas, que vai justamente de escuridão, que vai passar São Paulo. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e as mulheres que encontrassem seguindo o caminho. O caminho, na verdade, era o nome que eles chamavam justamente os cristãos naquela época. Você entende aqui o começo desta palavra que diz assim: Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos. Então imagine como que estava o coração de Saulo, o desejo que ele trazia, ou seja, que vai de tortura, de morte, de prisão. Então o coração dele estava cheio dessas coisas e por isso pediu também para que pudesse ter as cartas de recomendação. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver. E não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que chama direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Sim, Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que fez aos teus fiéis, que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebido pelos sumos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e o povo de Israel. Eu vou lhe mostrar quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Fortíssima essa conversão, mas para entendermos o coração de Saulo, que estava com todo este peso, esse desejo de morte, esse desejo de poder aprisionar os cristãos, encontra-se com Cristo, que é luz. E quando ele vê esta luz,
e recebe então esta palavra e percebe que quando ele abre os olhos, então os seus olhos justamente não podem mais ver. Ele permanece assim, sem ver durante 3 dias e ainda não come e nem bebe. Você entende o que aconteceu aqui? Há um processo tão forte de conversão que Saulo precisa como que fechar os olhos para o mundo que até então ele estava vendo, para as realidades da qual ele estava percebendo. Ou seja, eu preciso fechar os olhos, entrar no sepulcro, porque foi assim que Jesus fez. Então são 3 dias, são 3 dias que o Senhor permaneceu no sepulcro, são 3 dias que o Senhor justamente permaneceu ali, em que vive a sua morte, a sua paixão, justamente com a sua morte e depois o sepulcro, até que no 3º dia ele ressuscite. Saulo então vê isto acontecendo, ele passa justamente por esta dimensão de que o homem velho vai morrendo para nascer um homem novo, e esses 3 dias são assim. Quando nós começamos um caminho de conversão, você vai perceber o seguinte: quando essa conversão é profunda, você percebe uma certa morte operar dentro de você. É como que as coisas que até então você fazia começam a perder sentido. Como assim? Porque aquilo que antes você procurava de vaidades, aquelas suas lutas, a falta de perdão com o teu pai, com o teu irmão, aquela dificuldade, isso tudo parece agora não ter mais sentido, aquele ódio, aquela indiferença, aquilo tudo parece que então começa a operar dentro de você uma morte, porque aquilo que até então você estava correndo atrás é puramente morte. Não tem sentido. E aí você começa a rever dentro de você todas as atitudes que te levaram a chegar até aqui. Nossa, padre, que fantástico! E isso acontece com essa pessoa, com aquela outra, com aquela pessoa lá que acabou de converter. Não, meus caros, isso acontece com você todos os dias e precisa acontecer, porque muitas vezes nós estamos na caminhada e a gente acha que isso é só para quem está começando. Quantas vezes eu tenho que lidar com aquela palavra que eu não precisava ter dito? Aquela palavra que eu podia ter guardado, aquela palavra que não foi crescimento para o outro, e eu vejo, quando eu percebo que eu disse aquela palavra, quando eu vi o caminho que eu fiz, que não foi tão agradável, porque o fruto não foi bom, eu percebo a morte operar em mim. E ali eu preciso fazer este sepulcro, estar neste sepulcro, aonde então o Espírito Santo vai me preparando para uma ressurreição. Ou seja, para um novo homem que já não diz aquelas palavras, já não precisa colocar aquilo outro, que já não nos traz mais o rancor, nem a raiva, que não opera segundo a seus próprios instintos, mas opera segundo a palavra, se torna um homem mais espiritual. Isso deve acontecer todos os dias. Nós, como Saulo, precisamos entrar no sepulcro que está dentro de nós. E muitas vezes, com jejum, como fez ele, não conseguia mais comer nem beber, a fim de que, justamente, possamos ser ressuscitados como um homem novo. Assim, Saulo deixa para trás sua história, para então começarmos a história de São Paulo. Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.